Pessoal, vamos para a nossa primeira aula aí sobre equação de primeiro grau. Só que antes de a gente iniciar, no cantinho esquerdo aí da sua tela, tem um botãozinho para você se inscrever no canal, tá ok? Então vamos lá. Na nossa primeira aula sobre equação de primeiro grau, nós vamos ver a princípio a configuração de uma equação, tá? Lembrando que esse assunto é muito importante e cai muitas questões no Enem também, tá bom, pessoal? Então vamos focar bem aí nele. Então, ó, aqui eu coloquei a representação algébrica de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá ok? Então, ó, basicamente uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ela tem essa configuração, ax mais b, tá ok? Quando a gente fala incógnita aqui é o x, tranquilo? Uma outra situação seria a equação com duas incógnitas, que seria dessa forma, ó, ax mais by igual a c. Aqui a gente tem duas incógnitas. E quais são elas? O x e o y. Tranquilo? Então, tem essas duas configurações aí. E daí a gente vai ver, através dos nossos exemplos, como é que a gente vai achar essa incógnita que ele pedir, tá? Independente de se vai ser com uma ou com duas incógnitas. Então, vamos para os nossos exemplos. Pessoal, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, tá? Ele fala aí pra gente, acompanha aí na tela. Seja a equação do primeiro grau, 2x mais 4 igual a 2 menos 3x. Tá? Então, essa é a nossa equação. Aí, na letra A, ele pergunta, qual é o primeiro membro? Pessoal, o primeiro membro sempre será o que vem antes da igualdade. Ou seja, a nossa resposta da letra A, o primeiro membro é 2x mais 4. Na letra B, ele pergunta, qual é o segundo membro? O segundo membro é o que vem depois da igualdade, ó. Ou seja, 2 menos 3x. Essa é a resposta da letra B, tá ok? E na letra C ele pergunta, qual é o valor do x? Como é que a gente vai achar esse valor do x? Aí a gente começa a pensar, nossa, e aí, o que é que eu faço? Pessoal, é bem simples. Analisa comigo aqui a regra, ó. Sempre que a gente vai mudar um termo de um membro para o outro, tá? Independente se é do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, a gente tem que lembrar de inverter o sinal do termo que a gente vai mudar de lado, tá ok? Então, ó, aqui eu tenho 2x. Ele permanece no primeiro membro, certo? E esse menos 3x aqui, ó, eu jogo para lá para ficar junto do 2x. Então, quando eu jogar ele para o primeiro membro, aqui era negativo, ele vai para lá positivo, ó. Então, ó, 3x. Tranquilo? Isso vai ser igual a... Analisa que o 2 já estava no segundo membro. Então, se ele já está lá, a gente não mexe em nada. Então, apenas baixa ele, ó, 2. E no primeiro membro, a gente tem aqui, ó, mais 4. Joga ele para o segundo membro para ficar junto do 2. Então, se ele era positivo, ele vem negativo, certo? Para finalizar, soma aqui, ó, 2x mais 3x igual a 5x. Isso é igual a 2 menos 4, que dá menos 2, tá? 2 menos 4, subtrai e conserva o sinal do maior termo, menos 2. 5 vezes x, a gente passa ele para o segundo membro e ele vai dividindo. Ele vai para o denominador, certo? Então, nossa resposta final aí, ó, x igual a menos 2 sobre 5. Essa daí é a resposta do nosso primeiro exemplo, tá bom? Pessoal, vamos para o segundo exemplo, tá? É uma questão do Cefet de Minas Gerais aí de 2018. Então ele fala aí, em uma família de 7 filhos, certo? Acompanha bem aí no enunciado que está aparecendo na tela. Então, em uma família de 7 filhos, sou o caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. O quarto tem a terça parte da idade do mais velho. Tá? Então o quarto filho tem a terça parte. Acrescido de 7 anos, tá ok? E a soma das 3 idades corresponde a 42.
Tranquilo? Aí ele pergunta, qual é a minha idade? Então, vamos lá analisar essa situação. Então, ó, a minha idade, X, que é a idade do meu irmão, menos 14. Essa é a minha idade. Somado com a idade do meu irmão, que é X, tá? O meu irmão mais velho. E somado com a idade do quarto filho, que era a terça parte, ó. Terça parte, X sobre 3. Ó, terça parte da idade do meu irmão mais velho, acrescido de 7 anos. Então, ó, somado com 7 anos. Tudo isso tem que ser igual a 42. Então, está aqui, ó, igual a 42. Tá ok? Vamos lá ver como é que vai ficar. Então, a gente fica com o seguinte, ó. Eu tenho X aqui, mais X, ó. Já posso somar esses dois. Então, X mais X, 2X. Tranquilo? Aqui, ó, menos 14 mais 7, tá? Eu posso pegar e jogar eles para o segundo membro, certo? Então, joga lembrando que quando a gente vai mudar de um membro para o outro, sempre a gente vai ter que fazer a inversão dos sinais. E, além deles, a gente tem aqui, ó, mais x sobre 3. Então, eu já coloco aqui, ó, mais x sobre 3. Então, isso vai ser igual a 42, que já estava lá no segundo membro, repete. O menos 14, quando eu passar, ele vem mais 14. E o mais 7, quando a gente colocar ele para o segundo membro, ele vem menos 7. Então, aqui, ó, por enquanto eu vou deixar do jeito que está. Repete aqui, ó, 2x mais 3, ou mais x sobre 3. Isso é igual a... Analisa comigo, ó. Aqui eu tenho 42. Mais 14, que daria 56. 56 menos 7, que dá 49. Tranquilo? Aí, uma maneira bem simples aí para a gente ganhar tempo na nossa resolução, pessoal, é o seguinte. Analisa o primeiro membro, ó. No primeiro membro eu tenho uma soma, tá? Uma soma de frações. Aqui, todo número inteiro, o denominador é 1. Então, eu tenho essa soma. Certo? O que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai tirar o MMC. Então, o MMC seria 3. Entre 1 e 3 é 3. Se é 3, automaticamente é como se a gente fosse fazer uma multiplicação em cruz, ó. Certo? Então, ó, multiplica e aqui multiplica. E o denominador permanece o mesmo. Tranquilo? Então, ó, o denominador é 3 e em cima vai ser, ó, 3 vezes 2, 6x. Mais 1 vezes x, que é x. Certo? Isso vai ser igual a 49. Para a gente continuar, analisa que aqui a gente pode somar, ó, 6x mais x, que dá 7x. Sobre 3, isso é igual a 49. Tranquilo? E aqui eu posso fazer multiplicação em cruz, ó, meio pelos extremos. Aqui não tem nada, denominador é 1. Aí a gente multiplica, ó, 7x vezes 1, 7x. E isso vai ser igual a 3 vezes 49, certo? 147. Aí a gente divide, ó, 147 dividido por 7. A gente vai ficar com o seguinte, ó. X igual a 147 dividido por 7, que dá 21. Ou seja, essa daqui é a idade do meu irmão primogênito, ou seja, do meu irmão mais velho. Ele tem 21 anos. Só que a pergunta era, qual é a minha idade? A minha idade, ó, lembrando, é a idade do meu irmão menos 14. Então, a gente pega aqui, ó, x menos 14. No lugar do x, substitui por 21. 21 menos 14. A resposta é 7. Tá bom? Então, a minha idade é 7 anos. Ó, tranquilo? Então,
Então, 7 anos. Aí vamos para as alternativas. Ó. A minha idade é um número divisível por 5. 7 não é divisível por 5. Essa não é a resposta. Vamos para a letra B. Divisível por 3. 7 também não é divisível por 3. Então, já elimina ela também. É o número primo. Vamos lá, número primo. Lembrando o que é número primo. É todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Então, ó, o 7 é divisível por 1. Tranquilo? E o 7 também é dividido por 7. Certo? Então, ele é divisível por 1 e também a gente pode dizer que ele é divisível por 7. Então, ele é um número primo. Essa seria a nossa resposta. E só para fechar aí, ó, é um número par? Não, 7 não é um número par. Tranquilo? Então, aqui não seria a nossa resposta. Para finalizar, a nossa resposta final aí é a letra C. Minha idade é 7 e o 7 é um número primo. Tá ok? Não esquece de deixar o seu like aí e assinar o canal.